Boa noite. São todos bem-vindos aí à Casa de Miramês. Alguém aqui pela primeira vez na nossa casa? Não, né? Então tá bom. Bom, pessoal, nós vamos então hoje, nosso estudo aí, relacionamento humano. A Cristina Espíndola já preparou o estudo para nós. E eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês sobre a evangelização infanto-juvenil, que acontece na Casa de Miramês, que é muito importante para as crianças que possam vir para serem já evangelizadas, desde pequenininhas, que é muito importante na caminhada. Então, vou passar para vocês aqui os horários, tá? Nós temos a evangelização de bebês de 0 a 2 anos, que acontece aos domingos e no segundo e quarto sábado de cada mês, tá? No sábado a partir das 14h15, e domingo às 9 horas, ok? A evangelização infantil de 3 a 12 anos, segunda e quartas-feiras, no horário aqui do nosso estudo, às 20 horas, e domingo às 9 horas. Aí nós temos aqui a pré-mocidade, de 13 a 16 anos, segundas e quartas-feiras, às 20 horas, e o segundo e quarto sábado também, às 14h15. A mocidade, 17 a 25 anos, todos os sábados aí, às 14 horas. Ok, pessoal? Então, vamos trazer aí as crianças, os adolescentes, para a evangelização, que inclusive hoje já está acontecendo, as evangelizadoras já estão preparadas lá, já para cuidar das criancinhas, trazer para elas o Evangelho de Jesus, de acordo com a doutrina espírita, mas dentro de cada idade, é bem preparado isso aí para as crianças, tá ok? Então vamos então nos preparar para fazer a nossa prece. Gostaria de pedir a quem estiver com o celular para já desligar ou colocar no modo silencioso, para termos um estudo bem harmonioso, Então vamos preparar então, gente, vamos acerenar nossos corações, elevar nossos pensamentos ao alto, a Jesus, nosso Mestre amado, para que possamos ter nessa noite de hoje um grande aprendizado, através do seu Evangelho, dos seus ensinamentos de amor, de fraternidade. Que a sua paz se faça presente no coração de cada um daqueles que estão aqui no nosso ambiente, nos 2 planos da vida. Que também permaneça essa luz indo em direção a nossas casas, aos nossos parentes, aqueles irmãos necessitados, de um carinho, de um aperto de mão, de um atendimento fraterno. Que sejam consolados com essa luz que vai iluminar e dar esperança na caminhada de cada um. Fique conosco, Mestre amado Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Cristina. Gente, boa noite. Tá dando para ouvir direitinho, não tá? Então, é um prazer novamente estar aqui, como facilitadora aí desse aprendizado de hoje, das nossas relações humanas. Existe uma linha da psicologia, que é a abordagem sistêmica, que ela trabalha as nossas relações. O ser humano inserido no contexto, nos contextos relacionais, no trabalho, nas famílias, nos grupos sociais. E o que a psicologia nos traz, a ciência, a física quântica também, é que quanto mais qualidade nós temos nesses relacionamentos, mais nós temos bem-estar físico, espiritual, mental, e melhor qualidade de vida também nós temos. Então, o tanto que é importante, nós olharmos para as nossas relações, e é um pouco dessa reflexão que eu vou tentar trazer, tá, na noite de hoje. E aí nós vamos começar não sei se vocês conhecem o livro Jesus no Lar, o capítulo 6, que é os instrumentos da perfeição. Onde, em um determinado dia, não sei se vocês conhecem a história, Pedro chega lá muito, muito nervoso, com os colegas lá e com Jesus, porque ele estava vindo de um encontro familiar.
E aqueles encontros assim, igual ninguém aqui nunca teve, né? Um falou que ia bater nele, o outro falou que ele é pão duro, o outro falou que ficou devendo não sei o quê. Aqueles típicos, né, de reuniões familiares. E Pedro chegou então muito bravo, né, nervoso, né, e contando então lá, né, Jesus percebeu e pergunta para ele, o que aconteceu? E aí ele conta, né, e Jesus pergunta, mas o que você fez? E ele fala, mas eu coloquei cada um no seu devido lugar. Falei com meu tio que ele é pão duro, falei com fulano que ele é assim, falei com fulano que ele faz isso e assado. Jesus então silencia e pergunta para ele, né, o que um carpinteiro faz quando vai fazer uma construção? E aí o Pedro responde, né, ele utiliza ferramentas. E aí Jesus pega dessa analogia que o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com as nossas capacidades de lhe dar solução. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. E aí, contando essa história, ele fala que enquanto, né, o carpinteiro, o marceneiro usa as ferramentas, nós precisamos usar as nossas ferramentas internas, que todos nós possuímos. Então, em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitar-nos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. E aí, com essas reflexões todas, né, todos se calam. Vocês estão ouvindo bem? Tá, né? Porque tem hora que a voz está sumindo. Jesus, então, deixa para eles a reflexão, né, para aquele grupo. Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Nós temos um grande objetivo, né, que a gente vai estudando, que é de formar a famosa família universal. E para nós chegarmos nesse nível, nós precisamos cuidar das nossas relações, do nosso grupo familiar menor primeiro. Observar com bastante carinho e atenção, né, como estão os nossos relacionamentos familiares, sociais, amorosos, né, como é que estão os meus relacionamentos no trabalho e a minha parte nisso tudo, né? Qual que é a minha contribuição para que esses relacionamentos estejam bons ou não? Qual que é a minha parte? Problemas humanos, os desafios existenciais e os problemas nas relações com os outros fazem parte do nosso processo evolutivo. Então, se eu perguntar aqui, quem aqui tem problema, não tem nenhum problema de relacionamento? Ninguém vai levantar a mão, acredito eu, né? Se te perguntar, já teve, nós vamos enumerar vários aqui. São os desafios da nossa existência. Os desafios do momento a qual nós estamos vivendo. Mas esses problemas, eles são importantes porque fazem parte da nossa trajetória. E é importante nós reforçarmos bastante porque nós estamos aqui juntos. Ninguém vive sozinho, né? Nós aprendemos uns com os outros, porque o outro é espelho. Então, nenhum aprendizado se dá sozinho. Nós aprendemos nas trocas, na observação, aprendendo com o outro, ensinando também. Isso é muito importante, mas na maioria das vezes, essas relações, elas ficam desequilibradas, porque nós nos perdemos na prática do Evangelho no dia a dia. Então, essas relações, elas desequilibram. E o que acontece conosco? Adoecemos, né? Nós somos muito imaturos ainda psicologicamente, então nós precisamos olhar para isso. A Joana de Ângeles, ela nos traz no livro das séries psicológicas dela, que toda ameaça que nós temos, de acordo com o nosso ego, seja essa ameaça real ou imaginária, que possa produzir qualquer tipo de perda, ela se torna para nós um problema. E aí nos gera perturbações e problemas de conduta. Porque a gente não quer perder, né? E a perda aqui não é perda material. Material também a gente não quer perder. Mas é uma perda de um lugar, é a perda de um status, é a perda de um olhar,
é a perda de uma referência, de um convite. E isso tudo gera em nós conflitos que vão se tornando conflitos emocionais. E que, se nós não ficarmos atentos, nos adoece. E diante das dificuldades, com os problemas da vida, o nosso ego estabelece muito que a culpa é do outro. É da saúde, é da família, é da sociedade. Então, eu não sou bem-sucedido no trabalho porque os meus colegas todos puxam o meu tapete. Né? Eu não me relaciono com ninguém porque ninguém lá me entende. Essa situação pode acontecer? Pode, acontece, né? Nós somos inseridos nesses meios também. Mas nós precisamos observar a nossa parte naquilo ali. Se a nossa culpa, né? Porque nós temos muito uma posição ainda de vitimismo, né? Então a culpa é sempre do outro. É o marido que é muito chato, é a esposa que é implicante, não é assim? É o namorado que não entende, é o chefe que pega muito no meu pé, né? É um amigo que não me compreende, e assim sucessivamente, né? Então nós ocupamos um lugar que a gente culpa o outro. E quando a gente culpa o outro, nós fazemos o quê? Nós nos isentamos da nossa responsabilidade naquela relação. E nós sabemos que, se nós estamos aqui juntos, é porque nós temos um compromisso juntos. Nós estamos aqui pós-pandemia, 2025, passamos por tantas coisas, né? Guerras mundiais, uma loucura tecnológica. A gente não consegue hoje nem acompanhar. E, no entanto, nós estamos aqui juntos, todos nós, que não é por acaso. Né? Então, todas as pessoas que passam na nossa vida, que ficam pouco tempo ou que ficam muito tempo, são pessoas que têm algo a contribuir conosco, e assim sucessivamente. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós jogamos uma responsabilidade de uma ação ou de uma relação que não está boa para o outro. Né? Porque tem a minha parte também. Relacionamento é uma troca, né? Um vai e outro vem. Isso é o amoroso, isso é o profissional, isso é os relacionamentos de amizade, né? Porque eu dou e eu recebo, então é uma troca. Então nós temos que ficar muito vigilantes nessa posição de vítima. Todos nós enfrentamos dificuldades, né? Não tem ninguém aqui que não tenha, né, gente? Todos nós temos muitas, né? Várias. Tem dia que é só o evangelho, né? Não é mesmo? Tem que usar os recursos que a gente tem, né? Uma música, uma leitura edificante, né? E todos nós também temos limitações morais, intelectuais e emocionais. E, apesar de sermos, né, espíritos imortais, nós estamos muito longe da perfeição. E é aqui que eu vou começar uma reflexão um pouco mais profunda. Porque esse distante da perfeição, o que a gente vê, o que as obras nos traz, é que nós ainda não compreendemos isso. Porque, no fundo, a gente pensa o quê? O que a gente pensa? Que nós somos perfeitos, não é? No fundo, a gente não pensa. E muitas vezes também nós nos comportamos assim com o outro. Né? Quando nós achamos que nós é que temos razão, quando nós achamos que o outro está agindo de uma forma errada, só que a caminhada é dele, não é minha. Como é que eu vou saber por que ele tomou aquela decisão ou não? Por que ele está se comportando ou se postando daquele jeito ou não? Não tem como nós sabermos. Né? Quando nós nos colocamos nessa posição assim de perfeição, nós esquecemos de olhar, na verdade, o oposto, o quanto que nós somos pequenos. E se nós observarmos o exemplo de Jesus, que nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz, né? E se colocou como pequeno o tempo todo. E nós muitas vezes nós nos colocamos como grandes, porque a gente não quer perder, a gente não quer sentir tristeza, a gente não quer se sentir isolado, né? A gente não quer saber que alguém não gosta da gente, né? A gente não quer saber que nós somos excluídos por algum motivo. Isso tudo vai gerando em nós conflitos existenciais, mesmo que, se nós não olharmos para eles, nós vamos criando mais débitos morais. Por isso que nós temos que estarmos bastante atentos. No Livro dos Espíritos, na questão 785, nos traz, a pergunta é: qual o maior obstáculo ao progresso? O que vocês acham?
E aí, gente, qual que é o maior obstáculo? Fala alto, hã? Quem mais? Quem mais? Vaidade. Egoísmo. Isso mesmo. Então, essa questão 785, ela responde que é o orgulho e o egoísmo. O orgulho é a fonte de muitos males, porque é a negação de Deus, né? E nós somos orgulhosos. E o que é ser orgulhoso? Nós nos sentirmos o quê? Perfeitos. Não é? E aí eu me elevo acima do outro. Eu acho que eu sou melhor que o outro. Né? Às vezes a gente faz alguma coisa querendo ser reconhecido, né? A gente ainda não faz de uma forma espontânea, de uma forma natural. Isso também está ligado ao nosso orgulho. A gente faz querendo que o outro reconheça. Aí, às vezes, a gente faz uma coisa querendo agradar. Vou dar um exemplo simples aqui. Às vezes, faz um prato, né? Eu dei o exemplo do Pedro com a família. Às vezes, a gente vai no almoço de domingo, num grupo familiar, a gente faz uma sobremesa lá, ninguém fala nada. A gente sai como? Arrasados. Não é? Poxa, eu caprichei tanto, ninguém falou nada. Porque ninguém falou que estava gostoso, né? Ninguém falou, nossa, como que você é prendada. Não é assim que nós somos? Vocês estão rindo e estão identificando, né? Mas a gente sabe que a gente sai triste. Porque nós queríamos ouvir, não é? Nós queríamos que chegasse ali e falasse, nossa, e que ele nos elevasse ali, não era? Como que você tem a mão boa? Você nasceu para isso, não é assim que as pessoas falam? Você tem que montar um restaurante. Por que você não faz um bolo no pote? Que sua sobremesa é ótima. E por aí vai. Né? Nós ainda não conseguimos servir de uma forma espontânea, alegre. Eu vou fazer uma sobremesa porque eu sou boa nisso e eu quero que aquele grupo ali experimente. Eu quero que eles sintam isso. Né? Nós ainda não damos conta. Talvez alguém aqui até dê, né, gente? Estou dando exemplo assim, no geral, né? E aí nós somos pequenos, né? E essa pequenez, é importante a gente refletir. Nós não somos pequenos para Deus, mas o termo pequenez é porque Deus é grande, Ele é o Criador. E nós somos criatura. Né? Então, Deus criador e nós somos criatura. Então, nós somos grandes para Deus e nós somos importantes. Mas, em muitos momentos aqui, nós devemos nos portar e nos colocar como pequenos. Olhar para a nossa pequenez. Porque, se nós não formos pequenos, nós vamos aprender o que aqui? Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Todo mundo está aqui para aprender. Uns ou outros aí que nós temos notícia, né, pelas referências doutrinárias, né, que estão reencarnando de novo aqui para nos auxiliar, né, nessa transição planetária, né, nós temos fofoca espírita ou não, mas nós temos relatos de alguns, né, mas e nós? Nós estamos aqui, todo mundo, para aprender, para equilibrar as nossas relações, os nossos compromissos, né, que são os familiares, que são do trabalho. Mas se nós não nos colocarmos como pequenos, nós não vamos aprender mais. Porque até aquele chefe que é muito difícil, o que eu posso aprender com ele? Alguma coisa ele tem de bom. Ele está naquela posição ali, alguma coisa ali, será que não tem nada que eu possa aprender com ele? Aquele filho, adolescente, que é difícil, que me desafia todos os dias me desafia. Será que eu não tenho nada para aprender com ele? Com aquele amigo ou amiga que é o que eu acho que só me procura quando está precisando. Isso é uma reflexão importante, né? Porque a gente ouve muito hoje as pessoas reclamando assim: ah, mas fulano só me procura quando precisa. E se nós olharmos o outro lado, que bom que quando ele precisou, pensou foi em você. Olha que legal. Né? Tem um outro lado. Por quê? Porque talvez sabia que naquela pessoa ele vai receber um auxílio, uma palavra, uma ajuda. Mas nós fazemos o quê? Nós bagunçamos tudo. Que aí a gente coloca, né, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Mas olha lá, mas quando eu precisei não me ajudou, agora está precisando de mim. E por aí vai.
E o orgulho e o nosso ego ferido são os que mais atrapalham as nossas relações e o que mais nos atrasa também nessa jornada evolutiva. Porque nós queremos ser melhor do que nós realmente somos. E aí, quando a gente faz isso, nós nos distanciamos da humildade necessária. Porque, às vezes, nós somos aprendizes. E todos nós aqui, se nós listarmos, nós vamos falar uma série de coisas que nós somos muito bons e uma série de coisas que nós somos ruins, que nós temos que aprimorar ainda. Isso é da nossa condição humana, é da nossa estrutura. Mas se eu não consigo olhar ainda para o que eu preciso aprender, a minha caminhada fica mais difícil. E ela vai ser muito mais demorada. Só que esse aprender, né, gente, eu não estou falando de uma receita, não estou falando de uma tarefa, né, não estou falando de uma habilidade. Eu estou falando no campo do sentimento, no campo da ação, no campo de colocar o Evangelho em prática. Então eu preciso aprender que, às vezes, eu estou com raiva daquele companheiro, mas eu posso chegar em casa e dar um sorriso. Que talvez aquilo ali não vai resolver hoje. Vai resolver, né? Com um movimento talvez de um movimento do outro. Mas a gente faz o quê? Não é assim? Fica dias ali guardando aquilo, né? E ali se instala uma mágoa, um ressentimento, a gente se afasta, né? É aquela pessoa que fez algo conosco, talvez a pessoa nem percebeu. Talvez ela nem viu, talvez ela estava num momento da vida dela que ela estava tão sofrida, estava tão dolorido o momento dela, ela fez, a gente ficou magoado e a pessoa afasta da nossa vida. Beleza, foi seguir o caminho dela, né? Nós seguimos o nosso. Um determinado momento a gente reencontra essa pessoa. A gente olha para a pessoa, o que vem no nosso coração? Aquele dia, aquilo aconteceu. Não é assim? É assim, porque a gente ressente muito. Né? A gente guarda. E esquece que talvez aquele reencontro é uma oportunidade de apaziguar. É uma oportunidade de exercer o perdão. É uma oportunidade de olhar para aquele ser com misericórdia. Que bom, né, que você está na minha vida novamente. E na sociedade atual, a gente valoriza muito a imagem do sucesso, né? A perfeição. E isso, às vezes, penetra muito no nosso comportamento espiritual. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque hoje eu vejo muito vício, né, em rede social, muita fantasia. Né? E as pessoas, às vezes, querem ser algo que elas estão vendo ali, mas que, no fundo, nem é real. Só que isso afeta muito o nosso comportamento espiritual. Porque não é porque todo mundo, um domingo à tarde, vai para um bar porque o bar é muito lindo. Se eu não bebo é que eu vou. Por que eu preciso daquilo? Não, né? Se eu precisar, aí ok. Mas se eu acho que eu não preciso, se está na minha essência, aquele ambiente não é bom para mim, dando um exemplo, né, gente, específico, não que bar não seja, né, um local bom, não é isso que eu estou falando. Não estou falando da nossa essência, né? Quando eu faço algo que foge ao que é a minha essência, algo que não diz com os meus valores, mas eu faço porque alguém falou que é legal, eu faço porque alguém falou que é bom, eu faço porque eu quero agradar o outro. Podemos agradar, temos que agradar as pessoas se nós somos uma troca, né? Porque imagina se a gente só querer que o outro nos agrade. Desequilibra a relação também. Né? Porque a relação é um movimento, o outro vem, eu tenho que vir também. Se só o outro vem até mim, fica também uma relação desequilibrada. E nós fazemos muito isso. Mas esse agradar o outro, eu tenho que ficar muito atenta, porque o agradar o outro não significa eu abrir mão dos meus valores. E principalmente da minha essência espiritual. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso. Tem um livro que eu gosto muito, né, que eu queria aproveitar e indicar para vocês, alguns já devem conhecer, que é o Conduta Espírita, do Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Não sei se vocês conhecem, é um livro muito bom. Você conhece ele? Porque ele fala, cada área da nossa vida, o comportamento que nós temos que ter. É muito bacana. É um livro simples, né? Assim, uma didática bem interessante, um livro simples de ler. E fala justamente desses comportamentos sociais, como nós devemos nos comportar e colaborar, né, nos meios em que nós estamos. E no Livro dos Espíritos também, na questão 115, nos traz que nós fomos criados todos como, gente? Simples e ignorantes, né?
E nós nos instruímos nas lutas e nas tribulações da vida aqui. Se a gente não tem problema nenhum, o que acontece com a gente? A gente não evolui. E a gente não evolui por quê? Porque nós não vamos aprender a lidar com aquilo, né? Como que eu vou aprender a lidar com um chefe difícil se eu não tenho oportunidade de lidar com uma pessoa difícil? Como que eu vou desenvolver a virtude do perdão em mim se eu não vivencio situações que eu sou convidada a praticar o perdão? Não é assim? A gente vê todos os dias, né? Porque o nosso objetivo aqui, como formação de homens de bem, é construirmos em nós as virtudes. Precisamos fortalecer essas virtudes em nós. Porque uma virtude, quando ela é consolidada, a gente não perde. Ela é construída. Eu gosto de dar muito exemplo, quando eu falo das virtudes, da paciência, né? Porque tem muita mãe que às vezes fala assim: ah, menino, para com isso, eu vou perder a paciência com você. Quando fala isso, já perdeu, né? Quando chega nesse ponto, né? Já perdeu. Por exemplo, a pessoa que desenvolveu... Gente, isso é dificílimo, tá? Esse despertar, esse desenvolvimento dessa virtude, são coisas que nós precisamos caminhar e refletir muito ainda na nossa conduta. Mas essa virtude, uma vez conquistada, ela é conquista nossa, a gente não perde ela. Né? Por isso que nós temos que ficar atentos nas tribulações que nós temos. E nós estamos aqui para isso mesmo. Para vivenciar isso. Só que Deus é tão misericordioso que nos coloca junto. Nos coloca em grupos, né? Familiares, porque todos nós temos na família os desafetos, né? Que nós sabemos, e os afetos também. Nós temos no círculo de amizades aquele amigo que nos consola, né? Que nos auxilia. Nos relacionamentos também. Então está tudo certo. Né? Porque Deus, que é Pai de misericórdia, de amor, na sua infinita, né, sabedoria, nos coloca exatamente nos lugares que nós precisamos estar. Mas nós não nos sentimos pequenos, a gente acha que é a gente que sabe das coisas. Né? Muitas vezes que nós sabemos o que é melhor e a gente faz o quê? A gente questiona, a gente briga, a gente se revolta, porque nós não aceitamos, né, determinadas situações. E tem determinadas situações que, quando eu falo aceitar, nós precisamos enfrentar o que é diferente. Porque aceitar, semana passada eu até escutei, o povo brinca muito, que o espírito é muito difícil, né? Que fica assim, já sei, peguei, não vou fazer tratamento, não, né? Que aceita tudo. E não é esse o convite do Evangelho. Jesus era amor, mas também ele era firme. Então, esse aceitar é nós não abrirmos mão do aprendizado. Então, essa aceitação, ela precisa vir junto com o aprendizado, com o enfrentamento ali daquela situação. Um enfrentamento de um modo sutil, né, de um modo amoroso, de um modo caridoso, para que esse aprendizado aconteça de uma forma que vai despertar uma virtude em mim e que vai despertar um sentimento bom em mim. Então, nós precisamos ficar atentos. E o Espiritismo nos convida à humildade. Reconhecer que somos aprendizes e errar faz parte do processo. Emmanuel, ele fala nas suas obras que a humildade é o alicerce da verdadeira grandeza. Então, quando nós reconhecemos que nós somos aprendizes, a gente fica chateado porque a gente erra? A gente fica chateado? Se nós somos aprendizes? Não. Se eu estou aprendendo, errar faz parte do processo. Eu não fico chateada, não, mas a gente faz o quê? A gente fica chateado, a gente não aceita. E quando é o outro que erra, o que a gente faz? Aponta o dedo, julgamento, né? A gente interrompe relações, né? Às vezes o outro cometeu um erro, nem me afetou, mas pelo meu padrão de julgamento tão alto, né? Pela minha falta de caridade, de amor, de me colocar no lugar do outro, da empatia, a gente acaba ali, às vezes, finalizando uma relação ou trazendo conturbações para uma relação que talvez seria ou era saudável. Então, nós precisamos nos colocar nesse lugar de aprendiz, porque se eu estou aprendendo, faz parte do processo eu errar.
Faz parte do processo eu pisar no pé do outro e falar, oh, me desculpa. E me esforçar do fundo da minha alma para não ficar pisando de novo. Mas às vezes a gente vai pisar de novo, porque nós somos falhos. E aí eu vou precisar de novo, me desculpa. Me perdoa porque eu pisei de novo. E às vezes isso vai acontecer. E precisa acontecer aqui mesmo. Mas a partir do momento que eu vou olhando para aquilo, que eu vou usando as ferramentas internas, os recursos que eu tenho, eu vou conseguir eu vou transformando. E essas pisadas, elas vão diminuindo. Para lidar com as nossas dificuldades, é muito importante a nossa autoaceitação, né? Que nós olhemos para as nossas sombras. No Livro dos Espíritos, a questão 919, ela traz um convite ao nosso processo de autoconhecimento, né? De conhecermos a nós mesmos. Porque se nós reconhecemos os nossos limites sem condenação e com o compromisso de melhorar, o que acontece com a nossa jornada aqui? A gente avança mais um pouquinho, não é? Não avançamos? Só que nós observamos os nossos limites. Observamos. E quando que a gente perde esses limites? Quando eu faço algo que me violenta. Né? E nós fazemos isso muitas vezes. Lembra que eu dei o exemplo lá dos valores? Quando eu faço algo que vai totalmente contra ao que é valor para mim, ao que é importante para mim, eu estou me violentando. E eu preciso ficar atento a isso. Ao descontrole emocional, né? Quantas vezes, né, no grupo familiar, vou dar um exemplo da família, vou dar um exemplo simples aqui, bobo, né, mas que acontece, que um membro fala assim, não bate a porta desse jeito, não, incomoda. Todo dia eu vou lá e faço o quê? Pá! Não é? É um exemplo simples, né, gente? Mas não é assim no nosso dia a dia? Não são coisas simples que nos irritam tanto e que nós ficamos tão irritados com o outro? Não é simples? Né? O essencial é simples. Mas nós não paramos para observar. Talvez a gente bateu aquela porta com tanta força, a pessoa para, a gente fala assim, opa, eu bati a porta? É o convite ao nosso autoconhecimento. Nós precisamos observar as nossas posturas, as nossas atitudes. Como eu falo com o outro. Como eu me comporto com o outro. Quando o outro faz algo que eu não gosto, qual que é a minha postura com as pessoas que moram comigo? Com as pessoas que trabalham comigo? Como é que eu reajo quando alguém me procura, talvez para falar alguma coisa, mas na verdade ele está querendo só alguém que escute ele, ou alguém que acolha, que só fala assim, tá bom, eu estou aqui, sem julgamento. E nós estamos atentos a isso? A essas nossas posturas? Por isso que nós precisamos observar esse processo de autoconhecimento. Porque as nossas relações, uma boa parte é como nós lidamos com ela. Nas teorias de casal, a gente trabalha muito, né, nas terapias de casal, que a gente não muda o outro, a gente não muda ninguém. Não é verdade? Ninguém muda ninguém. Se a pessoa está namorando, quer casar, a gente ouvia muito isso, quando casar muda. Não muda, gente. Ninguém muda. Amigo não muda amigo, homem não muda mulher, mulher não muda homem, mãe não muda filho, né? Não, ninguém muda ninguém, não porque a gente quer, o outro muda se ele quiser. Mas a partir não porque eu quero, entendeu? Eu quero que você muda isso. Não, é o outro que define, a caminhada é dele, o chinelo é dele, as pedras que ele está pisando, quem sabe a dor é ele. Mas a partir do momento que eu mudo, o outro muda também. Vou dar de novo um exemplo simples. Se eu chego em casa, está todo dia, a pessoa fala comigo, não bate a porta. Eu bati a porta, o que vai acontecer com a pessoa? Falou tanto, ela vai começar a emburrar, não é? Isso é se não fizer outras coisas. A partir do momento que eu chegar e não conseguir, nossa, deixa eu ficar atenta, ai meu Deus, eu esqueço, hoje eu não posso bater essa porta. E eu vou me policiar, eu vou falar, nossa, eu não vou bater, e eu não bato a porta. O que vai acontecer com outra pessoa? Ela vai parar de me azucrinar. Como o contrário? Então, isso que eu falei.
Então, as pessoas fazem muito isso. Mas a gente para de falar por quê? O que você acha? Então, mas a pergunta é essa mesmo. A pessoa para porque ela cansou de falar. Não é? Às vezes a gente cansa de falar. Mas o que eu cansei de falar? Não vou falar mais com fulano para bater que me incomoda. Mas o que acontece internamente com a gente? O que a gente faz? A gente Quem falou? A gente fica com rancor. A gente se afasta. Não é? A gente fica indiferente. Não é assim? Se você parou de falar, que ótimo. Entrou em sintonia. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Se eu parei de falar e a pessoa automaticamente parou de bater, harmonizou aquele conflito ali, harmonizou a relação. Ótimo. Né? O que a gente tem que tomar cuidado é porque a gente às vezes não fala, mas por dentro nós estamos gritando. Aí tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Porque tudo, né, gente, é o jeito que a gente fala. Né? Toda vez que nós pegamos no Evangelho o exemplo de Jesus, todas as passagens que a gente fala o quê? Houve um silêncio, o mestre medita e Jesus fala. Nós não temos nenhuma passagem falando que Jesus se calou, ele foi omisso, não é verdade? Pelo contrário, né? Ele usava ali com sabedoria as palavras certas, né? Então, nós não somos Jesus. É claro que nós não damos conta desse movimento ainda. Mas nós podemos treinar a forma como falar com o outro. Mas se eu me calo, se eu calei porque eu aceitei aquilo, ótimo. Beleza, deixa essa porta bater, não vou brigar mais não. Porque eu quero ter uma relação boa com a pessoa, ótimo. Tá bom, eu transformei aquilo em mim. Era um incômodo meu, a pessoa não consegue. Talvez a porta é dela, ela que está estragando, ela que vai ter que consertar. Era um incômodo meu. Eu tive essa transformação. Agora, se eu parei de falar, mas aquele rancor, toda hora que chega a pessoa, fica, ai meu Deus do céu. Porque nós somos energia e nós também somos pensamento. Situações que já aconteceram. Eu tendo meu autocontrole, aí eu estou mudando em mim o que vai fazer a pessoa só ir para onde fala. Não vai Isso. Isso é muito legal que ele está falando, que é o que eu ia entrar agora, que nós devemos também valorizar as nossas conquistas morais, desde que sejam pequenas. Talvez esse exemplo que ele deu é muito interessante, talvez para uma outra pessoa que isso é uma coisa muito simples. Mas também eu já dou conta de fazer, né? Porque nós somos diferentes. Mas talvez para ele, naquele exemplo, que ele deu uma conquista moral, e olha que bacana. Então, o nosso grande problema quando a gente fala dessa pequenez é que nós queremos fazer grandes mudanças de uma vez. E a gente esquece que as mudanças, elas são nas pequenas coisas. E elas são sutis e devagares. Porque, às vezes, nós não respeitamos os nossos processos. Então, nós precisamos respeitar os dos outros, mas precisamos também valorizar muito o que nós já damos conta de fazer. Porque também nós somos espíritos milenares. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. E tem muita coisa que nós já avançamos. Se nós compararmos aqui com como nós éramos há 20, 30 anos atrás, eu tenho certeza que nós vamos dar vários exemplos. Nossa, naquela época eu fazia isso, hoje eu não faço mais, não é verdade? Por maturidade, por aprendizado, né? Pelas pessoas que estão conosco, por N motivos. Então, nós precisamos também valorizar isso, porque a gente entra em determinados momentos da vida a não valorizar o que nós já somos também. E isso também traz desequilíbrios para nós e nas nossas relações. Então, nós precisamos lidar com isso de uma forma, com essas imperfeições. Como que a gente lida, gente, com isso? Quem arrisca aí? Acho que ele já falou um pouco uma palavra ali. Nós podemos desanimar? A gente ouve às vezes assim, nessa vida eu já entreguei para Deus, né? Nessa vida fulano não muda mais, não. Quem somos nós? A gente é tão arrogante, né, gente? A gente ouve tanto isso, né? Fulano nessa vida não muda mais, não. Quem somos nós para falar isso? Quem somos nós? Mas a gente não pode desanimar. E como que a gente lida com isso? Com a prática da oração e a vigilância, que é o que ele falou ali do autocontrole. Precisamos estar mais vigilantes.
A nossa postura, o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Eu entrei no ambiente, como que está o meu pensamento? Em que faixa vibratória que eu estou ali, naquele momento? Eu entrei com qual energia naquele lugar? Eu estou colaborando para que aquele lugar seja mais harmonioso? E nós sabemos que isso às vezes não é só a fala. Ou eu estou contribuindo para que aquele local fique mais desarmonizado ainda. Então, precisamos observar que faixa que nós estamos vibrando. Como é que está o meu pensamento ali, em determinadas situações, com determinadas pessoas. É um aprendizado, né? E a nossa verdadeira grandeza, então, é quando nós nos reconhecemos pequenos. Né? Aí nós nos tornamos grandes. Porque se eu reconheço que eu sou pequeno, o que vai acontecer? O que acontece com tudo que é pequeno? Um pé de manga está pequeno, o que acontece com ele? Vai crescer, não é? Então, quando nós reconhecemos que nós somos pequenos, a gente cresce. A gente evolui. Mas nós precisamos estar abertos e com uma consciência ampliada da importância desse processo. E os relacionamentos humanos, eles são fundamentais para o nosso desenvolvimento e bem-estar. A qualidade impacta na saúde mental e na qualidade de vida. Isso aqui é muito interessante, porque nós temos que tomar muito cuidado. Quantas pessoas que adoecem hoje por causa de relações e relacionamentos conturbados? São inúmeras, não é? Muitas. Não é isso? Nós temos relatos de várias doenças psicológicas, vários distúrbios, né, psiquiátricos, inclusive emocionais, que a pessoa gravou o quadro por causa de determinados relacionamentos humanos. O câncer, ele foi constatado que o câncer, a maioria das pessoas que desenvolvem o câncer, normalmente ela teve algum problema emocional. O câncer normalmente ele vem de algum processo emocional. A gente conheceu uma pessoa que o marido traiu ela e ela desenvolveu um câncer de mama. E o próprio médico falou para ela que foi emocional. Sim. Então, impacta a nossa saúde mental, né? Nossa saúde mental, nossa saúde física. Por isso que nós temos que estar vigilantes ao nosso processo, né? Esse autoamor, esse autocuidado. E tomar muito cuidado, né, com o contrário também. E quando eu faço o outro adoecer? E quando eu sou tão intolerante com o outro que eu tiro a paz dele? E quando eu sou tão egoísta com o outro que eu faço com que ele se sinta desvalorizado o tempo inteiro? Né? Nós precisamos refletir sobre isso também. Porque o egoísta, ele prioriza o próprio interesse acima do bem-estar alheio. Não é verdade? E é uma raiz, né, de vários vícios e males. Então, se eu sou uma pessoa egoísta, eu não vou olhar para o outro. Importa o que eu quero. E como eu quero que seja feita. Então, se eu quero uma promoção no trabalho, eu quero, mas eu não estou vendo, eu não estou analisando sistematicamente o sistema todo. Porque talvez um colega, além de estar mais qualificado, ele é um pai de família, ele está precisando daquela promoção naquele momento, mais do que eu. E a gente sabe também que está tudo certo, né? Se as coisas não vêm para a gente, é porque talvez naquele momento não estava na hora de vir. Nós temos toda uma equipe espiritual que nos auxilia na caminhada. Mas a gente fica o quê? A gente não aceita, porque a gente quer, porque igual criança birrenta, né? Nós somos espiritualmente ainda muito infantis, né? Igual uma criança birrenta, porque quer, mas e aí? E o outro? Não é assim? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque tudo que eu consigo, que eu fico feliz, mas que eu causo a tristeza no outro, eu preciso rever essa conduta minha. Que alegria é essa? Nós somos um mundo de provas e expiações. Então, eu estou extremamente feliz à custa de uma pessoa que está deprimida, que está triste, que ficou arrasada. Então, nós precisamos rever isso, né? Esse egoísmo mesmo que está em nós. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, no capítulo 24, ele fala da humildade. É um livro que eu recomendo muito também, né? São capítulos curtinhos.
E em cada um deles, na temática, o Emmanuel traz ensinamentos muito profundos. Cada capítulo do livro dá uma palestra, né? É um livro muito rico também. Então, a humildade, no fundo, é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. É uma liberdade interior, olha que lindo. Quando nós vamos caminhando rumo a essa humildade, nós vamos nos libertando interiormente. Isso é profundo, é lindo, né? Porque nós somos presos, na verdade, onde? É conosco mesmo. Os nossos maiores problemas, na verdade, são com quem? A gente mesmo. Conosco mesmo. E a humildade é uma bem-aventurança, né? Sim. Então, que nasce a liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito. Então, cultivá-la é avançar para frente e projetar o melhor de si mesmo. É olvidar o mal, recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Então, esse processo de humildade, ela nos liberta, né? Porque é o quê? É uma ausência de orgulho, uma ausência de vaidade, uma ausência de soberba, uma ausência de prepotência. Nós ainda damos conta de ser humildes? De se libertar disso tudo aqui? Nós estamos caminhando, não estamos? Né? Nós estamos caminhando. Então, esse desejo de ajudar o próximo, colocar-se a serviço, gratidão a Deus e aos outros, isso tudo nós vamos trabalhando nessa caminhada nossa de desenvolver essa humildade, de vermos que nós somos pequenos e que nós estamos aqui como aprendizes. Nós somos ainda muito imaturos, né, emocionalmente. Então, esse despertar, quando a gente vai trabalhando nesse amadurecimento, dessa prática, desse evangelho no dia a dia, porque tudo isso que nós estamos falando aqui, da onde que nós estamos tirando isso tudo? Do nosso modelo e guia, né? Do evangelho, que não é lá que está escrito? Não é isso? Então, quando nós vamos desenvolvendo esse nosso amadurecimento psicológico, nós vamos despertando o amor a nós, ao próximo e a Deus. E aí sim nós vamos alcançando uma saúde ideal, né? Que é uma saúde que nos transforma. A Joana de Ângeles, no livro dela, O Ser Consciente, ela fala que nós temos alguns gigantes da alma, que são sentimentos que atrapalham muito a nossa caminhada. Porque nós temos uma necessidade de uma projeção de imagem por nós sentirmos incapazes de superar as nossas sombras. Então, eu olho para mim, eu não dou conta de ver aquilo que eu preciso caminhar. Eu não dou conta de ver aquele lado meu sombrio mesmo, aquele lado meu que não é legal, porque todos nós temos. Só que eu não dou conta de topar com aquilo. Então, o que eu faço? Em vez de eu parar, respirar e topar, eu projeto. E aí eu vou transformando essa projeção em alguns sentimentos e algumas posturas que, na verdade, prejudicam a mim mesmo. Porque tudo isso, gente, nós estamos falando aqui, prejudica a quem? Eu continuar batendo uma porta, quando eu estou desarmonizando aquele ambiente todo, eu estou prejudicando quem? Primeiramente a mim. Né? Primeiramente a mim mesmo. Então, o ego, nesse movimento, o nosso ego, ele desiste, ele se nega a lutar. E ele desenvolve a fantasia, tendo um domínio escravizador. E esse domínio que a Joana fala são as máscaras que a gente começa a usar. Porque nós não queremos lidar com as nossas sombras. Então, ela fala do ressentimento, né? O ciúme, a inveja, a necessidade de valorização. Então, o ressentimento é o quê? A pessoa fez algo, né? Vou falar muito a grosso modo aqui por causa do tempo. A pessoa fez algo que não era o que eu queria e eu fico o quê? Ressentida, magoada. Porque muitas vezes não era o que eu queria. E quem pode afirmar que no nosso planejamento reencarnatório aquilo não é o que eu precisava? Né? Porque nós enxergamos no micro. A espiritualidade enxerga no macro. Mas eu fico ressentida. Gente, a gente fica ressentido hoje porque o colega não torce para o mesmo time que a gente. Não é assim? Porque a pessoa não é do mesmo partido político que nós.
Né? A gente fica magoada, a gente fica sentida, a gente fica intolerante, né? Briga, né? Dentro de casa, porque o outro tem uma opinião diferente, mas só que a gente ressente. Esse ressentimento, ele mexe com a nossa estrutura psicológica toda. Né? Porque toda vez que eu vou olhar para o outro, o meu olhar muda, o meu sentimento muda, a minha energia em relação àquela pessoa muda. O ciúme. O ciúme é outra coisa, né? Que nós somos muito ainda, temos ainda, na verdade, muito sentimento de posse, né? O outro me pertence. Eu tenho ciúme de coisas, né? Tudo é meu, e tudo aqui é tão passageiro, né? Ciúme do outro. E a gente esquece que o outro é livre, né? O livre-arbítrio também é do outro. Ele tem o direito de ir e vir quando ele quiser. Mas eu me apego com aquilo, né? Aquilo é posse. Aquilo vira uma posse para mim. Então, aí se instala o quê? Um processo de ciúme. Né? E a gente perde aquela total liberdade interior, né? Que nós falamos recentemente. Porque eu fico presa ao outro. O outro me deve, o outro me pertence, o outro tem que fazer o que eu quero, o outro tem que fazer o que eu mando. Eu não vou emprestar isso aqui porque ninguém pode pôr a mão, porque isso aqui é meu. Né? Um apego material, né? Às coisas, um apego às pessoas. Né? A inveja, né? A inveja que todos nós... ninguém aqui tem, né, gente? Mas todos nós conhecemos, né? Eu querer o que é do outro, né? Eu olho e falo, oh, que legal que ele tem aquilo ali, eu quero aquilo ali. E, novamente, a gente esquece que a nossa caminhada é individual. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprender juntos. Nós estamos no grupo familiar que nós estamos, porque nós precisamos estar naquele grupo familiar. Nós estamos no trabalho que nós estamos, porque nós precisamos daquelas pessoas, daquele aprendizado ali. É aquilo ali exatamente que nós precisamos. E mesmo assim a gente quer o que é do outro. Porque a inveja, no fundo, é o quê? Eu tenho inveja porque o outro, né? O outro tem aquilo, não tem? O outro conquistou aquilo. O outro está bonito, não está? E por aí vai, né? Uma série de listas. E uma necessidade de valorização, né? Que foi um pouco do que eu falei. A gente tem muito essa necessidade ainda de ser reconhecido, que o outro valorize. E aí, às vezes, a pessoa caminha conosco, a gente não sabe, às vezes, a proporção, né? Talvez as pessoas nos procuram ou permanecem do nosso lado porque nós fazemos bem a elas. Mas como ela não falou, a gente não sabe, a gente entra num movimento de cobrança. Né? Mas fulano nunca falou que gosta, fulano não me elogia, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo para mim. Mas a pessoa permanece do seu lado. Não é verdade? A pessoa permanece, a pessoa está ali. Isso seja no campo social, no campo da amizade, mas a gente se entristece e talvez a pessoa tenha um carinho tão grande pela gente, mas talvez ela não verbaliza. Mas como eu tenho essa necessidade de ser valorizada, essa necessidade de ouvir, né? Porque o ego tem essa necessidade, e aí simplesmente eu não valorizo aquele que está do meu lado, né? Ou outras conquistas que nós temos também. Então, com a maturidade psicológica, nós devemos recorrer, a Joana também traz para nós os constantes gigantes da alma, que aí é o que está lá no Evangelho. Né, que nós devemos praticar todos os dias, a nossa vigilância, a nossa oração. Jesus, como excepcional psicoterapeuta, recomendava a vigilância antes da oração, como forma de autoencontro, para depois ensejar-se a entrega a Deus, sem preocupação outra alguma. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 1 e 2 lá, é relatado para nós os caracteres da perfeição, né? Não sei se vocês todos conhecem, mas nesses dois capítulos, inclusive, sabe, é um capítulo que eu recomendo, né, que a gente chegue em casa agora e releia, né? Ele é curtinho, porque eu acho que ele sintetiza muito tudo que nós estamos falando aqui hoje, sabe? Jesus orienta esforço para alcançar a perfeição. E aí lá no Evangelho, Jesus fala que essa perfeição não é igual ao Pai, porque isso é inadmissível. Né? Nós somos criaturas, né? Criador é só Ele. Mas é uma perfeição no sentido relativo ao que se aproxima da divindade, ao que se aproxima dessa divindade que há em nós, deixar brilhar a nossa luz.
Né? Porque assim como nós temos esse monte de coisa que eu citei aqui para vocês, são as nossas mazelas. São que nos impede de nós enxergarmos a nossa pequenez. E se nós não somos pequenos, nós não vamos crescer. São as nossas mazelas, né, da nossa alma, que nós estamos aqui para desenvolver. Mas nós também somos centelhas divinas. E como centelhas divinas, devemos deixar brilhar a nossa luz. Como? Amar os nossos inimigos, fazer o bem a quem nos odeia, orar pelos que nos perseguem e tentar, de todas as formas, todas as oportunidades que nós temos, colocar em prática a caridade, o olhar amoroso ao outro, a empatia, né? Porque essas coisas são simples. São simples. Gente, o outro me procurou, a gente fica tão preocupado porque a gente tem tanta coisa para fazer, e às vezes o outro só queria alguém. Eu estou falando com vocês de exemplos de coisas que eu escuto. Às vezes a pessoa só queria que alguém olhasse para ela. Tipo assim, eu estou aqui, para ela se sentir importante, para ela sentir que alguém ali está vendo ela. Ou queria só um abraço, só isso. Ou uma coisa simples assim, eu estou aqui, tá? Porque você precisar. Isso nós temos potencial para fazer. Isso nós já temos bagagem para fazer. Né? Para olhar para o outro com mais caridade, olhar para o outro com mais carinho, tomar cuidado com o jeito que a gente fala, tomar cuidado para não impor as nossas ideias, que nós somos seres diferentes. Nós temos um mundo dentro da gente, cada ser é único. Né? Então, o outro tem direito de fazer as escolhas dele, a caminhada dele, assim como eu faço as minhas todos os dias. A forma como eu trato os meus colegas de trabalho, a forma como eu trato os meus filhos, a minha esposa, aqueles parentes, né, que a gente não vê muito, e quando eu reencontro com eles, como que eu trato eles? Quando eu recebo as pessoas na minha casa, como que eu estou recebendo as pessoas? São reflexões, porque isso tudo são movimentos que nós já damos conta de fazer. Né? Porque Jesus, o nosso modelo e guia, é amor. Não é verdade? Então, vou deixar de tarefa para vocês, tá? Chegar em casa, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 1 e 2. Viu? E Jesus abençoe a todos nós. Obrigada, viu, pela atenção, pela paciência de vocês. Agradecemos a Cristina pelo estudo da noite e esperamos que todos nós possamos melhorar nosso orgulho, nosso egoísmo, né? Praticar um pouco mais o amor, para que a gente possa superar as dificuldades de relacionamentos, porque isso interfere na vida de todo mundo. Então, somente através do amor que a gente vai conseguir realmente superar isso. A gente não vai ficar magoando as pessoas. Bom, nós vamos fazer a prece final e logo em seguida, aqueles que sentirem necessidade de tomar o passe, pode se organizar em fila aqui à direita, tá? Vamos então levar nosso pensamento a Deus, pedir que o Divino Mestre nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos superar nossas dificuldades de cada dia, para que possamos suprimir nosso orgulho, nosso egoísmo, e possamos aprender com seus ensinamentos a praticar o amor, a saber lidar com aqueles que estão à nossa volta, lidando com carinho, com paciência, nunca exasperando, nunca falando com rispidez. Que a gente tenha amor no nosso coração para com todos aqueles que nos odeiam e principalmente conosco. Que a gente saiba se amar para conseguir amar o próximo. Que o Divino Mestre possa ajudar a cada um de nós em nossa caminhada, fortalecendo, que a gente consiga realmente superar todas as dificuldades
e que Ele esteja sempre em nosso caminho, nos ajudando e auxiliando. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, que todos possam retornar em paz aos seus lares.